Já voltamos, Viderlan, com mais um bloco do Boletim Gazeta, continuando com essa cobertura especial sobre o acidente envolvendo um ônibus ontem à tarde na Serra da Barriga. Agora a gente vai bater um papo com a Tenente Coronel Viviane Suzuki do Corpo de Bombeiros para entender como é que vem sendo feitos esses trabalhos, desde o momento em que o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate das vítimas ainda na tarde de ontem. Seja muito bem-vinda, Tenente Coronel Viviane. Prazer tê-la aqui conosco. Como é que foi o momento do acionamento das equipes até a chegada, o deslocamento, a verificação de um local de extrema dificuldade para acessar? A gente não tem nem como dizer assim um bom dia, né? Porque a gente está aí com uma notícia muito trágica. Desde o acionamento da gente ontem, por volta das 15 horas da tarde, chegou a informação para a gente que seria um capotamento de ônibus, né? Realmente, que levava passageiros para assistir esse pôr do sol na serra. Em torno de 38, 40 vítimas, mas a gente não sabia o que iria encontrar naquela cena, na realidade. Então, deslocamos viaturas, a gente tem um quartel pronto em União dos Palmares, que foi isso que deu a maior celeridade para a gente chegar no local e conhecer o que estava prestes a se deparar, né? Fora isso, um posto avançado em Joaquim Gomes e as nossas equipes de Maceió que foram deslocadas também. Então, a gente chegou num cenário realmente de catástrofe, né? Uma guerra, digamos assim, com múltiplas vítimas de múltiplas idades, né? Já se avistava alguns óbitos no local. Então, para a gente, a situação foi muito complicada, desde a área do acidente, como vocês já vem mostrando aí constantemente, que é um penhasco realmente de muita altura, de mais de 100 metros de altura. Então, já por si, o local, difícil acesso, a cinemática do trauma com aquele ônibus também dificultou bastante, né, as nossas atuações. E o que veio também a ajudar nesse resgate foi a população no local, que chegou prontamente também e pôde fazer um corredor humano, né, com as equipes do bombeiro. A gente resgatou primeiramente as vítimas que avistávamos, né, com vida, para poder removê-las de lá o mais rápido possível e manter essa vida salva. E depois disso foi feito o resgate dos corpos que foram encontrados no local. Coronel, parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. Foi muito importante esse relato para aquela narrativa que nós já esperávamos de ontem, que era um cenário trágico. Quando vocês chegaram ao local, tinha pessoas ainda presas no interior do ônibus? Falando um pouquinho dessa dinâmica no cenário, ao chegar no local. Bom, pelas equipes que nos repassaram, não avistaram vítimas dentro do veículo. Todas elas, devido às pancadas, o impacto do ônibus descendo o ribanceiro abaixo, elas foram ejetadas para fora do veículo, o que isso causa realmente mais trauma ainda naquelas vítimas, né? Tanto que a gente teve a infeliz situação de presenciar 16 óbitos no local, né? 21 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional da Mata, dentre elas, uma entrou em óbito, e 11 foram trazidas para o HGE, 2 delas pela aeronave. Então, assim, as de maior gravidade vieram pela aeronave, fora as outras que vieram por terra também devido à sua gravidade de estado de saúde. Então, o cenário realmente foi vítimas do lado de fora do veículo, né? Um veículo totalmente danificado, e não foi avistado vítimas dentro do veículo. Só do lado de fora, né? Exato. E a gente até conversava sobre o que poderia ter acontecido com essas pessoas se elas continuaram dentro do veículo, se não estavam de cinto, obviamente, porque no momento ali de descontração ninguém colocou cinto, todo mundo estava na folia para subir, né, a serra. E aí imaginávamos que essas pessoas lá dentro realmente tivessem sido colocadas para fora, jogadas para fora do veículo, que é uma situação ainda de maior pânico, né, e de terror, além de terem se debatido ali dentro do ônibus porque não estavam usando o cinto de segurança. Agora, Coronel, como é que estão os trabalhos agora, né? Em que fase nós estamos de trabalho lá na Serra? Os trabalhos já finalizaram, devem finalizar nas próximas horas? O que está sendo feito nesse momento? Nós, né, do Corpo de Bombeiros, enquanto prevencionistas, né, que a gente trabalha com a função principal de prevenir acidentes, a gente encaminhou às 5 horas da manhã já uma equipe daqui de Maceió com um equipamento chamado os drones para fazer uma varredura no local como forma de prevenção. Vale salientar que a gente não teve nenhum chamado e nenhuma observação de falta de mais alguém, ou seja, de alguém desaparecido.
A gente foi por uma questão de precaução realmente para analisar toda a região, aquela área dali e sair um desfecho realmente nesse número infeliz, mas que ele não venha a aumentar, né? Então a gente está lá com as equipes fazendo essas vistorias no local, com os drones, para tentar visualizar mais alguma situação ou algum item que possa acrescentar no inquérito policial que venha trazer para a gente as causas, né? Mais elementos, né? Viderlan, uma curiosidade, ao chegar lá no local, as equipes tomaram nota de imediato do número de pessoas exato que tinha no ônibus. Quem tinha essa informação? Quem passou essa informação, com certeza? Olha só, a gente, quando chegou no local, foi visualizado, né? Questão de alguns óbitos. E depois que removemos, que resgatamos, na realidade, as vítimas vivas, então esse número de vítimas vivas a gente tinha baseado pelo resgate, encaminhados ao hospital. Depois disso foi contabilizado os corpos que estavam lá no local, né, que foi até com a ajuda do corredor humano feita com a população mesmo, né, a gente amarrou cordas para ajudar nessa descida, então a gente colocava nas macas, fazia o encabeamento delas, né, com cabos nossos próprios, para fazer a descida com esse corredor humano, que ajudou a agilizar muito esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Nós recebemos, inclusive, logo quando aconteceu a informação, ontem à noite já circulava isso, de que uma pessoa que estava no interior do ônibus teria descido momentos antes do ônibus despencar, ou seja, descer o penhasco. Ela chegou a fraturar a perna, isso é verdade, coronel? Olha só, a gente recebeu a informação que essa vítima realmente ela tinha saído cerca de 1 minuto antes, porque foi avisada pelo motorista, né, que estava com algum problema. Mas fora as vítimas do ônibus, a gente teve a informação de que uma pessoa extra acidente, tentando resgatar pessoas, veio fraturar a perna. Então, assim, fora os números de 48 passageiros, essa vítima deu entrada no hospital com a fratura porque estava tentando resgatar mais pessoas. Corpo de Bombeiros, dentro da história de resgate de acidentes, já havia feito trabalhos de resgate nessa proporção? Olha só, eu posso te dizer, Thaís, que particularmente falando, né, em 22 anos de corporação que eu tenho, participei de várias ocorrências, mas nessa proporção, em relação a óbitos, é muito difícil da gente visualizar ou relembrar alguma situação como essa, né? A gente tem aí capotamentos de ônibus com 7 passageiros, óbitos, né, com 4, com 5, mas a proporção de 18 óbitos, isso realmente veio a assustar, né, a corporação, porque pela violência do acidente, né, que a gente presenciou e realmente pelo cenário que a gente chama de guerra que a gente visualizou. Nós estamos falando de um memorial que tem uma presença diária, né, e principalmente nesse mês de novembro, quando estamos falando do mês da consciência negra, um fluxo de pessoas muito grande. O memorial em si, coronel, o Corpo de Bombeiros faz parte do processo também de vistoriar. Como é que tem sido? Estava em ordem, está em condições? O que é que pode ser passado para a população? Olha só, a gente sabe o seguinte, né, que alguns estabelecimentos, eu falo comerciais, algumas obras, né, enquanto gestão municipal ou governamental, existe assim a preocupação, né, da prefeitura, juntamente com o Corpo de Bombeiros, né? Com certeza foi feito algum tipo de vistoria naquele local, porém a parte de trânsito, quem fiscaliza não é por parte do Corpo de Bombeiros. Então, as vias, elas devem ser observadas, né, pelas secretarias competentes, pelos órgãos competentes, para analisar se ali precisaria de alguma barreira extra para poder dificultar acidentes, no caso desse que existe uma ribanceira abaixo, talvez barreiras de contenção, alguns avisos, sinalização. Isso, obviamente, quem vai poder responder melhor são os órgãos da parte de trânsito. Muito importante, né? Porque nós achamos que quando o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho... Não tem como não se questionar. Né? E aí a gente fica imaginando que seria toda a extensão, mas não, né? O memorial, sim, com a vistoria do Corpo de Bombeiros, mas a parte de via, ou seja, do trajeto é prefeitura. Isso, para saber, nosso papel mais ou menos é para saber a questão de incêndio, se tem algum problema, se tem alguma parte estrutural que pode causar acidentes futuros em relação à defesa civil. Então, assim, a parte de trânsito realmente é com os órgãos de trânsito ou até a própria infraestrutura. A gente vai chamar agora, interrompendo rapidinho a nossa conversa, coronel, vamos chamar agora o repórter Rogério Costa, ele bateu um papo agora há pouco com a diretora do Hospital Regional da Mata. Rogério.
Jane Vergette é diretora aqui do Hospital Regional da Mata e desde ontem, junto com toda a equipe, está liderando esse atendimento. Não apenas as pessoas no dia a dia, a gente vê que é um hospital que tem um movimento muito grande das pessoas aqui da região, mas aos vitimados por esse trágico acidente, esse lamentável acidente que originou mortos e feridos também. Os feridos, grande parte, estão aqui? Bom dia, estamos sim ontem recebemos 31 vítimas desse trágico acidente, onde uma chegou a óbito já aqui no nosso hospital e as 30 vítimas ficaram aqui conosco. Dentre essas, 12 foram transferidas para Maceió por ter necessidade de neurocirurgião e cirurgia pediátrica que nós não temos aqui no nosso hospital. E o restante, 4 fizeram cirurgias, entraram para o centro cirúrgico para fazer cirurgia, todos estão bem, graças a Deus, e o restante também está em observação pela nossa equipe. Alguns pacientes estão previstos alta para hoje, né? Estamos aguardando os médicos avaliarem, né, para a gente poder dar alta. Aqui a gente fez 3 cirurgias ortopédicas e uma cirurgia geral das vítimas que foram acometidas desse trágico acidente. Ontem foi um dia muito difícil, né? O hospital já tem 4 anos de existência aqui na nossa região, mas ontem foi um dia muito difícil para todos os funcionários, onde aqui eu quero agradecer. E era um domingo, né? Imensamente por todos terem se deslocado, mesmo no seu dia de folga, né? Além dos plantonistas, ainda teve uma equipe médica, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, odontólogos, enfim, todos que vieram para cá para dar esse apoio a todos. E isso é muito importante nesse momento de dor e de que todos fizeram esse ato de solidariedade. Muito obrigado à assistente social Jane Vergette, que é diretora do Hospital Regional da Mata, falando conosco a respeito dessa verdadeira operação que se montou para atender uma quantidade tão grande de pacientes, de vítimas, de um acidente terrível que aconteceu na Serra da Barriga e que acabou trazendo para cá mais de 30 pessoas e, infelizmente, vitimando outras 18. Para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Tá aí, acho que é importante essa atualização, algumas altas já previstas para hoje. E a minha pergunta é justamente sobre essa questão da logística dos pacientes. A partir do momento em que vocês chegam numa situação de estado de guerra como essa, como é que é esse trabalho, esse alinhamento junto com os hospitais? Como é que foi isso para que cada paciente fosse encaminhado para o hospital com o atendimento devido necessário naquele momento? Pronto, então, a partir do momento que a gente faz os resgates daquelas pessoas, a gente caminha devido à gravidade. A gente teve o apoio incondicional das equipes do SAMU, né, que fizeram o deslocamento também dessas vítimas até os hospitais. Então, baseado nas avaliações, primeiramente, nossa de resgate, depois da equipe do SAMU, que estava lá com unidades básicas e unidades avançadas também, né, com presença de médico, é que eles destinaram para devido ao hospital, devido ao estado de saúde. Então, a gente faz o resgate para manter aqueles sinais vitais, né, o mais possível na região, no local, encaminha para o SAMU e o SAMU destina para os hospitais. Como também as nossas ambulâncias também levaram vítimas. Então, baseado nessa gravidade, é feito um escalonamento do que a vítima tem, do que foi atingido naquele corpo, né, da vítima, e saber para que local vai levar. Eu só tenho mais uma colocação a fazer a Coronel Suzuki aqui no programa, sobre o que viralizou nas redes sociais, principalmente ontem depois das entre 7h30 e as 9 da noite, quando foi confirmado oficialmente a suspensão pelas buscas. Aquele momento é um procedimento que o Corpo de Bombeiros realizou, já tinha sido constatado que as vítimas, os feridos e que já estava em óbito, já estava realmente livre e já tinha sido retirado daquele local? Na realidade, a gente fala suspensão, mas não chega a ser uma suspensão de buscas, né? A gente fez a contabilização, como eu falei antes, resgate das vítimas vivas, depois dos corpos que estavam lá no local. Não foi dado como nenhum desaparecido depois daquele momento. Teve a situação da criança, da Maitê, de 5 anos, né, que estava no HGE, todo mundo falando que ela possivelmente estaria desaparecida, mas ela estava sendo atendida no HGE, que infelizmente foi a que veio a óbito hoje pela manhã, então contabilizando aí, atualizando os 18 óbitos. Mas esse número foi visto no local, não foi visualizado mais vítima alguma e nem dado falta de mais alguém pela população
e familiares. Os corpos e as pessoas que precisavam de atendimento ali de emergência estavam próximos ou ficaram muito afastados? Olha só, alguns próximos, alguns mais afastados. Mas a questão da quantidade, voltando a esse tema que faltou só falar um pouco sobre isso, é que, como não foi visualizado, mais uma vez, nenhuma vítima, por isso que nós voltamos hoje, com o claro do dia, apesar de ser um local de difícil acesso, com acesso via aérea, para que a gente pudesse visualizar ainda melhor alguma situação. Repito, que não teve nenhum chamado de pessoa desaparecida e, por isso, que nosso serviço operacional na hora, ele foi cessado. Então é isso, um trabalho muito difícil, numa região de difícil acesso, muito íngreme, um penhasco, como a própria Tenente Coronel colocou aqui, não é nem uma ribanceira, porque ribanceira ainda é menos íngreme, mas é realmente, literalmente, um penhasco de onde o ônibus, infelizmente, caiu. A gente gostaria de agradecer, Tenente Coronel Viviane Suzuki, do Corpo de Bombeiros, desejar um excelente trabalho, parabenizando também por todos os esforços que foram feitos até esse momento e que continuam, né, sendo feitos lá na região, que realmente exige um trabalho imenso, um esforço absurdo de todos os profissionais envolvidos nessa operação. Muito obrigada. E o que tiver que possa atualizarmos, a gente estará aqui durante todo o dia ao vivo com a nossa programação. Nós aqui agradecemos, né, o espaço para passar informações oficiais. A gente lembra muito isso à população. Busque informações oficiais para que não venham a estar divulgando mensagens, né, ou números, às vezes, inverídicos, que isso mexe com vida de familiares, né, mexe com pessoas que têm conhecimento com as vítimas. E dizer que a corporação, ao máximo, se solidariza, né, com os familiares, parentes, amigos dos que tiveram as suas vidas ceifadas e que a gente deseja uma pronta recuperação dos feridos que estão nos hospitais. É isso, obrigada. A gente segue aqui acompanhando todos os trabalhos que vêm sendo feitos, inclusive em contato direto com o Corpo e com a comunicação oficial do Corpo de Bombeiros. Não foi fácil para fazer o resgate, não. Os bombeiros, eles precisaram de muita